Bom dia, tudo bem? Live da manhã. Hoje a gente vai falar sobre bloqueios, como funcionam os bloqueios. E eu vou ilustrar aqui com um cubo mágico. Isso aqui é um cubo mágico completo, todos os lados. E tem muita gente, muito tempo da minha vida eu tentei montar o cubo mágico e eu não conseguia montar o cubo mágico. E muita gente já tentou, às vezes você monta só um lado, bagunça o outro, monta outro, bagunça o outro. Imagina esse cubo mágico como você em completude. Você completo. Eu vou te falar que isso aqui é método. A parte de baixo é a branca. A parte de cima, a amarela. E os cantos, as outras cores. E você nunca muda. Qual que é a ideia? Se você já desmontou um cubo mágico, você sabe que existe uma cruz aqui. E essas peças do meio, elas nunca mudam de lugar. Você gira, mas as do meio, elas continuam paradas. O que está mexendo são os cantos. Então, logo, o verde sempre vai estar aqui, o azul sempre vai estar aqui, o laranja sempre vai estar aqui e o vermelho sempre vai estar aqui. O que são os bloqueios emocionais? Os bloqueios, eles são um embaralhamento, mas eles também são uma sabotagem. Imagina que alguém veio aqui na tua vida e fez isso aqui, ó. Quando você derruba uma peça dessa, pode acontecer de você ter que montar. Às vezes você está montando na correria aqui, ele desmonta. Aí o que acontece? Na hora de montar, pode ser que aconteça isso, ó. Dá uma olhada, ó. Olha só, deixa eu ver se eu consigo ilustrar. A peça gire. Tá vendo? Então tá tudo montado, mas essa peça tá errado. O que vai acontecer? Você pode montar, que ele nunca vai ficar completo. Porque alguém veio aqui na tua vida, ó, e bagunçou essa peça, ó. Girou isso aqui, tá vendo? Aí a sua vida ficou bagunçada. E aí você tenta e não consegue. Então olha só. Vou girar essa peça aqui. Por mais que você embaralhe e tente montar de novo, não vai dar certo. Você tem um bloqueio aqui. Eu vou explicar melhor pra você. Vamos embaralhar isso aqui. Você entendendo isso aqui, você vai entender muita coisa na sua vida e você vai entender o que as pessoas estão fazendo com você, o que aconteceu na tua infância que está te bloqueando tanto. E o porquê que você não sai do lugar. Cubo mágico embaralhado. Isso aqui é pura técnica. Basicamente você tem que fazer com que os brancos fiquem para baixo, os amarelos fiquem para cima. Você começa pela camada de baixo e vai crescendo. Então aqui, ó, eu pego esses brancos aqui e vou trazendo pro amarelo. Para depois girá-los ordenadamente. E assim a gente vai montando bem rapidinho. Ó, fiz uma cruz aqui com os brancos. Agora o que eu faço? Eu pego esse branco aqui, ó, e eu tenho que vir na peça dele, no lugar dele, que é o verde, ó, branco e verde, tá vendo? Aí eu pego e desço ele pro lugar dele, que é o branco aqui. Tá junto com o verde, tá alinhado. E assim eu vou fazer com todos, ó, branco e azul. Eu venho pro azul. O que eu quero dizer com isso aqui? Técnica, métodos, formas de fazer vão fazer você se organizar melhor na sua vida. Cada curso que você faz, você vai aprendendo a se organizar. Agora a cruz está aqui, ó, organizado. Cada vez que você está trabalhando em desenvolvimento pessoal, ou você está fazendo um curso na sua área, você está organizando o cubo. Você está trazendo direção, método para a sua vida. Conhecimento sem método não resolve muita coisa. O que é conhecimento sem método? É algo embaralhado. Você ter um monte de informação e não saber o que fazer com ela. Não resolve nada. Você fica igual esse cubo mágico aqui. Todo bagunçado. E aí a gente vai montando essa parte de baixo. Com técnica você vai trazendo as peças para o lugar certo e vai ordenando. E rapidinho, ó, eu já tenho a parte de baixo toda montada. Assim você vai organizando a tua vida com método e estratégia. Cada etapa é de uma forma. Aí agora a gente vai montar a parte do meio. São outros movimentos, outras direções para as peças. Por exemplo, essa peça aqui, ó. Eu vou montar ela agora, o laranja e o verde. O que eu tenho que fazer? Tem que trazer ela para o verde aqui e girar ela do lado contrário do laranja. E aí eu vou direcionar ela aqui para baixo, onde ela deve ficar.
e trouxe ela pra cá. Montei ela. Agora eu vou fazer isso com o laranja e azul aqui. Mesma coisa. Tiro pro lado contrário e coloco ela no lugar. Agora a gente vai fazer com essa daqui que tá aqui embaixo. Tem que tirar ela daqui. Tirei ela de baixo, passei pra cima. Cadê ela? Tá aqui. Agora vamos descer ela pro lugar certo. E eu já tenho essa parte todinha montada. Agora a gente vai montar a parte de cima. Lembra que tem uma peça no lugar errado? Então ela nunca vai completar agora, quando eu chego nessa parte. Então a gente vai trazendo. Ó, formei uma cruz aqui, ó, falta pouco. Montei. Só que, ó, o que aconteceu aqui. Presta muita atenção. Quem sabe montar cubo mágico sabe que nunca pode acontecer isso. Você formar todos e faltar uma. Nunca pode faltar uma aqui em cima. Sabe por que tá faltando? Aquela peça que a gente bagunçou lá no início. Então, esse cubo ele nunca vai ser montado. Uma pessoa leiga vai ficar tentando, girando em círculos e não vai conseguir. Quando na verdade a gente tem que fazer aquilo lá, ó. Alguém te sabotou. Então você tem que pegar essa peça aqui, ó, e girar ela no lugar certo. Agora sim. Agora falta montar essa parte de cima. E agora tá fácil, porque ela já tá feita. Agora vai acontecer, é só você continuar seguindo os passos. Você vai dando direção pra tua vida. E agora tá bem facinho de terminar. Alguns passos e ó, já montei aqui o azul. Só falta mais um passo agora. Levantei, puxei, joguei e todinho montado. Completo. Conforme você vai estudando, conforme você vai se capacitando, pegando métodos, você vai tendo completude, você vai entendendo melhor a vida, você vai tendo mais percepções. Você vai se tornando mais completa no seu propósito. Só que, se você tiver uma peça ao contrário, se de repente na tua infância seu pai foi ausente e aí você ficou buscando proteção, a tua mãe, ela teve que ocupar esse lugar aqui e ela teve que trabalhar fora, ela teve que se desdobrar para ser mãe, para fazer comida, para trazer sustento para casa. Ao mesmo tempo você era uma criança e essa criança precisava de amor, precisava de carinho. E ela ficou buscando esse carinho. Só que a sua mãe era exigente, porque ela não queria que você tivesse os mesmos sofrimentos que ela teve na vida dela, na sua vida também. Então ela foi muito dura contigo. Ela não tinha tanto tempo. E aí você começou a ter um bloqueio de não se sentir amada. Um bloqueio de necessidade de aprovação. Um bloqueio de ficar buscando esse vazio. É um vazio que tem dentro de você que você fica buscando. É uma peça fora do lugar. Todo bloqueio, presta atenção, funciona como se fosse um fio. Imagina um fio no seu cérebro. Ele está ligado, não tem o bloqueio. Agora, quando acontece alguma coisa dessas, é como se desencapasse o fio. Você nunca funciona direito porque não passa energia, não passa conexão. E aí você fica agindo daquela forma. Chega num certo momento da tua vida, você fica correndo da decisão difícil. Chega um certo momento da tua vida, você fica... Ai, o que vão pensar de mim? Chega no momento da sua vida, você fica com vergonha. E aí você não avança, sua carreira não vai pra frente. Ou às vezes você fica se auto-sabotando. Você fica aqui girando isso aqui, girando e não vai, não entra no lugar. Você não sabe o que, você tá se esforçando demais, você tá fazendo... Não vai entrar no lugar, você tem um fio desencapado aí. Aí toda vez que você encara a situação, às vezes você se sabota. Tem gente que empobrece de propósito. Inconscientemente, mas de propósito. A pessoa vê que ela tá ganhando dinheiro, ela começa a se sabotar para ela continuar fazendo parte daquele grupinho, daquele lugar, daquela situação. Ela nem sabe que ela tá fazendo isso, mas ela tá fazendo. São assim que agem os bloqueios. Eu falei do exemplo da mãe, mas tem o exemplo do pai, tem o exemplo do amigo, tem o exemplo da professora que te ridicularizou de repente na escola, a vergonha que você passou.
Geralmente esses bloqueios acontecem quando a gente tem 6 a 8 anos de idade, 80% deles. Geralmente numa sala, sala de aula, sala de casa, sala de TV, sala de jantar. Sempre, 100% das vezes com uma pessoa que você ama. E aí ela faz o quê? Ela faz isso, ó. Ela simplesmente tira uma peça do lugar. E aí esse cubo ele nunca vai ser montado. Enquanto você não chegar aqui, ó, e desbloquear. Como que desbloqueia? Você precisa identificar o que te trava, identificar a situação do bloqueio, olhar para aquilo e dar um significado novo. Ressignificar. Por exemplo, meu pai fez isso comigo, mas esse era o melhor que ele podia fazer e eu não tenho controle sobre a vida dele. Eu tenho controle sobre honrar ele, independente de quem ele é. Eu amo e aceito meu pai, independente de quem ele é. E tudo que eu vivi vai criar forças para eu ser a pessoa que eu sou. E aí você dá um significado novo, mental, acredita naquilo. Às vezes você invoca a raiva, existe um procedimento chamado catarse, que é você liberar emoções adormecidas, aprisionadas. E a partir do momento que você libera essas emoções naquele senso de raiva, toda aquela situação, você libera o perdão, você cria um novo significado, a tua vida automaticamente começa a ser diferente. Tem algumas pessoas que eu mentoro, que às vezes a gente já fez isso e é muito louco. A pessoa ela começa a mudar que ela nem percebe. Só que a mudança, ela não acontece assim na hora. É como se fosse um paraplégico que voltou a andar. Imagina um paraplégico que voltou a andar. Ele tá com a perna atrofiada, ele tá com os músculos fracos, ele não consegue andar, ele nem lembra como é que faz os movimentos. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que aprender a andar de novo. Então essa pessoa ela vai começar a aprender, ela vai engatinhar, ela vai ganhar força. Mas de repente coisas que ela estava travada, de postar o store, de encarar pessoas, de tomar decisões difíceis, ela começa a simplesmente fazer aquilo que ela não fazia. Às vezes ela não conseguia antes colocar os planos dela em prática. Ela fazia e não saía do lugar, deixava os planos pela metade. De repente ela resolve essa situação, ela para de deixar as coisas pela metade. E ela começa a perceber uma alegria diferente. Teve uma aluna que eu atendi ontem que foi muito legal. Olha aí, como é que tá seu dia? E eu sei como foi sua semana, como que estão as coisas. Eu sempre começo o encontro perguntando isso. E ela, geralmente, tá indo, não sei o que. Ontem ela tava com um sorriso no rosto. Não, foi isso, aconteceu isso. Eu falei, uau. Geralmente ela começava o encontro assim, ó, retraída. Ela tava assim, ó, expansiva. Tava com uma perna aqui assim, ó. Tava desse jeito, sério. A pessoa tava confiante, dando risada. Mudou. Às vezes a pessoa nem percebe. Eu falei, você percebeu que mudou alguma coisa? Ela percebeu, não sei o que. E era exatamente isso. Aí eu descrevi isso e falei, nossa, é verdade. Ela tava sorrindo com o olho. A coisa muda. Então muitas vezes você tem uma peça invertida aqui. E nunca vai montar. Você vai estar num processo de incompletude completo. E fora que tudo bagunçado, tudo esparramado. E aí? Como é que fica? Sua vida fica uma bagunça. Agora, eu vou te levantar um ponto aqui. A gente falou do bloqueio emocional. Mas às vezes é falta de método também. Falta de estudo. Você não está estudando. Às vezes você está fazendo unhas, está fazendo cabelo, mas você está fazendo para ganhar um dinheiro. Mas você não está fazendo para ser boa realmente. Tem muita gente que não faz isso. Você tem que buscar ser muito boa. Técnica moderna, eficiência, qualidade. Tem que trabalhar para isso. Como? Método. Passo a passo. Um jeito de fazer. Você tem que estudar. Você tem que estar com pessoas que querem. Para você poder saber montar esse negócio na sua vida. Então, conhecimento é importante? Muito importante. Inteligência emocional é importante? Muito importante. O que é o conhecimento? É basicamente o como fazer as coisas. E se você fraciona o conhecimento, se você organiza ele em método, melhor ainda. Você consegue um passo a passo, igual aqui. Eu mostrei o passo a passo para você. Primeiro monta a parte de baixo, depois a parte do meio, depois a parte de cima e depois a primeira fileira aqui. E você nunca gira o cubo. Então, ó, eu te dei um passo a passo. Tem algumas regras. Então, conhecimento e método. Inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É você conseguir utilizar as suas emoções. Por exemplo, a inveja. A inveja é ruim? Ela pode ser ruim, mas ela pode ser boa também. É uma energia. Toda energia pode ser bem aproveitada.
Você pode, de repente, perceber que você tá com inveja de uma amiga, por causa do carro que ela comprou, da casa que ela comprou, alguma coisa. Mas existe a inveja má, que é aquela inveja de que você não quer que ela tenha aquilo. Isso aí é inveja perversa, você tem que resolver isso. E existe aquela inveja que é no sentido de gostei do que ela tem, eu quero também. Esse eu quero também, ele pode ser canalizado para algo no sentido de eu não aceito nada a menos do que isso. E eu vou lutar para conseguir. Mas você não tá querendo que ela não tenha. É saudável isso, é tranquilo. Agora, o que não é saudável é se você tem esse sentimento de que se ela tem sucesso, ela tá ocupando meu lugar. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, canalizar os sentimentos. Inteligência emocional é você saber utilizar os sentimentos. A raiva pode ser usada para você vencer. Às vezes, um time de futebol, um atleta, ele utiliza a raiva para superar a vida dele. Ele canaliza a raiva da vida que ele viveu, da situação que ele passou, da guerra no país, e ele consegue criar forças de onde ele não tem para vencer. Sabe aquela mãe que muitas vezes tira o filho debaixo de um carro e você fala, de onde que ela tirou tanta força? Às vezes é a raiva, é o instinto. Então todo sentimento tem uma força. E se você sabe usar isso aqui, você chega mais longe. Você consegue impulsionar a tua carreira, você consegue impulsionar a tua vida. Inteligência emocional é isso, é você saber fazer com que os sentimentos não te controlem, mas você controle os sentimentos. Você tem inteligência de fazer isso. Então, conhecimento, inteligência emocional, bloqueios emocionais, você tem que trabalhar em cima disso. É o que eu falei, os bloqueios são essas peças viradas. Eu mostrei uma, mas e se cada ponta tiver virada aqui? Você nunca monta esse negócio, nunca. Porque tá tudo bagunçado. E tá tudo sabotado. Às vezes você tem bloqueio de vergonha. Você tem bloqueio de necessidade de aprovação. Bloqueio de autoimagem. Bloqueio de autoimagem é pesado. É você não conseguir enxergar. Tem muita gente, tem muita mulher bonita que olha no espelho e fala que tá feia, que é horrorosa. Tem gente que é magra e acha que tá super gorda. Bloqueio de autoimagem. Mas sabe qual que é o ponto maior do bloqueio de autoimagem? É você não conseguir enxergar que você é a imagem e semelhança do Criador. A maioria das pessoas não acredita nisso de verdade. Você tem a fé, você sabe que está escrito lá, mas você não acredita nisso de verdade. Quando você acredita de verdade, quando você chega nesse nível, não é tão fácil chegar nesse nível. Mas quando você chega nesse nível de entender que você é a imagem e semelhança do Criador, a tua vida muda. Ninguém mais domina a tua vida. Ninguém. Imagem e semelhança do Criador. Ele está falando semelhança. Semelhança pode ser parecido. Mas quando ele fala imagem e semelhança, eu quero uma imagem e semelhança desse cubo. Eu estou falando na mesma tonalidade, do mesmo jeito. Eu quero as cores em círculos, não quadrados. Imagem e semelhança. Ele está sendo redundante de propósito. Significa que você é como ele. Você sendo como ele, você é nobre. Muito nobre. Você não é aquilo que o bloqueio está te falando. Quando você está com vergonha, você está se colocando abaixo das pessoas. Você está colocando a opinião delas para mandar em você. Imagem e semelhança. Ele mandou você dominar sobre todas as coisas. Você está sendo dominada pelas pessoas, pela inveja, pela vergonha, pela gula, pelo instinto sexual e assim por diante. Então você não está em domínio. Você não acredita nisso de verdade. Quando você começa a acreditar nisso de verdade, com uma convicção, nada é mais forte que você. Nada mais te abala. Tem conta vencida? Tá tudo bem, a gente vai resolver. Tem gente falando mal de você? Tô nem aí. Tem gente achando que isso aqui não vai estar legal? Tá tudo bem. Eu sou a imagem e semelhança do Criador, eu acredito nisso. Eu tô de boa. Tudo é pro bem. Se tá acontecendo um problema, é para eu aprender e desenvolver. Às vezes precisa de um deserto, às vezes precisa de um problema. E se tá acontecendo isso, dá risada. Faz parte do teu caminho. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Todas as coisas cooperam, não cooperam. Tá tudo bem. Relaxa. Quando você acredita nisso de verdade, é aqui que o maior bloqueio vai embora. É aqui que o maior bloqueio vai embora. Autoimagem. Você tem que enxergar quem você realmente é. Às vezes você enxerga você como um barro, como terra, como carne. Você é muito mais do que isso. Quando você percebe isso, aí você se encaminha mais para a completude do negócio. Aí você começa a perceber quem você realmente é. Aí você começa a perceber de onde você veio. Aí você começa a perceber que ninguém, absolutamente ninguém, pode te controlar.
Ninguém pode decidir por você. Ninguém. Vergonha não vai mais fazer sentido. Não faz. Necessidade de aprovação não faz sentido. Essa questão que você quer mandar nos seus pais, você quer que seu pai te ame da maneira que você quer, sua mãe te ame e cuide de você da maneira que você quer. Não é assim. Não é assim. Isso aí é um trabalho deles. Se eles não estão cumprindo com esse trabalho, o seu trabalho é amar eles da forma que eles são, perdoar eles da forma que eles são, honrar eles da forma que eles são. Esse é o seu trabalho. Se você não consegue, você está sendo errado também. E a tua vida não vai pra frente. Não vai pra frente, não vai. Se você tá em desonra com o teu pai e com a tua mãe, não vai pra frente. Quando eu falo de honra, eu não tô falando de obedecer. Pelo contrário, você não tem que obedecer. Você tem que seguir tua vida. Agora, você tem que honrar. O que é honra? Lembra da honra ao mérito quando alguém ganha alguma coisa? Ele tá em honra. Um rei, uma majestade, é levantar quando eles chegam, é honrar, é aceitar exatamente como eles são, é não querer ser pai e mãe dos seus pais. Tem gente que quer ser pai e mãe do próprio pai e do próprio da mãe. Quer mandar do jeito que ela te ama, do jeito que ela faz, de onde ela vai. Peraí, você tá ocupando o lugar dela, você tá tirando a dignidade da tua mãe, do teu pai. Tá errado. Honrar é se colocar abaixo. Honrar é dar as honrarias. Honrar é tratar como especial. Deus, pai, mãe, você. É uma hierarquia. E aí vem seus filhos. Tá, eu já fiz uma live sobre isso. Você tem 3 famílias. A família primeira, seu pai e sua mãe. Você honra, você não controla, você honra. Sua família é seu cônjuge aqui. Sua segunda família. Aqui você entrega a tua vida. Terceira família, seus filhos. Você vai treinar, mas você também não vai controlar. Às vezes sua mãe te controlou, seu pai ficou te controlando. Às vezes você está controlando teu casamento. Você não vai fazer o mesmo com seus filhos. Cada um tem seu lugar aqui. Isso aqui também é inteligência emocional, inteligência de vida. E aí você entra em completude. São várias áreas. É por isso que no portal a gente não trabalha só marketing. Porque se você não está bem emocionalmente, se você não está bem em família, se você não está bem com mentalidade, não rola. Você não consegue sair do lugar, você não consegue avançar. São várias áreas. Então lá dentro do portal, ontem mesmo a gente teve aula do portal. Ontem a gente falou de marketing. Semana passada a gente falou de casamento. O que tem a ver casamento com aumentar faturamento? Cara, dá uma olhada no meu destaque, o tanto de resultado que a gente tem. Eu desconheço alguém que mostra abertamente tanto resultado assim na minha área. E eu digo pra você, é isso. A gente cuida de todas as áreas. A gente fala sobre todas as áreas. Eu e minha esposa demos uma aula sobre casamento, sobre vida real, sobre o que acontece. E aí, nós temos 2 filhos do outro lado do mundo, nós estamos perto da família, e o que acontece? Tem brigas, tem desavenças, tem problemas, tem situações, dá pra trabalhar 100%? Cara, tem um monte de coisa. Às vezes você é mãe, você tem que lavar a louça, você tem que fazer comida, você tem que cuidar do seu trabalho, você tem que fazer um monte de coisa. Cara, e aí você pira e ainda fica chateada porque tem gente fazendo sucesso, fazendo coisas que você não tá fazendo. Tem que olhar pra tua vida. Às vezes não dá pra fazer tudo. Às vezes precisa organizar. Às vezes você só precisa montar as peças da maneira certa. Então faz parte ou não faz? Claro que faz. Não tem como você desvincular a mãe da empreendedora, da mulher, da esposa. Não tem como. Não tem como. E é entendendo isso aqui que a tua vida vai começar a ser montada. É você entender que existem várias áreas. Uma delas são os bloqueios. Método. Saber direção, caminho. Qual que é o meu trabalho aqui? O meu trabalho é te dar direção. O mérito do crescimento é todo teu, não é meu. Mas eu tô aqui para te dar direção, para te mostrar um caminho que funciona. Esse é o meu objetivo, te mostrar um caminho que funciona. Se você acha que isso aqui que eu tô falando faz sentido para você, Jéssica Leme, bom dia. Muito legal ver você aqui de novo, viu? Tô feliz de ver você aqui. Se isso aqui que eu tô falando faz sentido para você, eu te convido, vamos dar um primeiro passo. Eu tenho um projeto muito legal. Me manda um direct, menciona essa live, fala da live do Cubo Mágico. Eu vou te dar um primeiro passo muito bom que vai ajudar muito na tua vida. Tá bom? Vai ser um prazer imenso continuar isso aqui com você, te ajudar a desenvolver isso aqui. Ariane, que legal ver você aqui. Muito feliz em ver você de novo. Tá bom? Manda um direct lá. Se você é nova aqui, todas essas lives, eu faço live todo santo dia. Todas elas vão pro Spotify. A gente já tá há bastante tempo fazendo isso, hein? Uns 9 meses mais ou menos. Então vai lá no Spotify, link da minha bio.
Vai dirigir, vai cozinhar, bota um fone de ouvido, sempre vai ter uma mensagem que vai tocar teu coração, vai te ajudar nos seus negócios, tá bom? Fecha seus olhos e respira fundo comigo 3 vezes, pensando no agora só. Libera a tua mente do passado e do futuro. Vamos lá. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos imensamente por mais essa live, mais esse dia, mais esse tijolinho sendo construído numa grande construção que estamos fazendo. Que venhamos entender o poder do longo prazo de cada tijolo. Que venhamos nos desenvolver como pessoas, desenvolver inteligência emocional, desenvolver inteligência intelectual, desenvolver virtudes, desenvolver valores, desenvolver propósito e desbloquear cada um dos nossos bloqueios que estão nos atrapalhando de crescer e desenvolver. Que essa semana seja maravilhosa, seja uma semana de muita construção e reconstrução. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, 2025 é o melhor ano da minha vida. Vamos pra cima, conta comigo. Um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe muito você. Tamo junto. Tchau, tchau.